Na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração. E estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Você pode dizer amém, meu irmão? Meus amados irmãos, na semana passada nós começamos a falar sobre seitas e heresias. Falamos na semana passada sobre... Fizemos aqui uma entrada, uma introdução, falando sobre o que é uma heresia, o que é uma seita, quais são as características de uma seita, e usamos aqui aquela abordagem que usa o Instituto Cristão de Pesquisa, da adição, subtração, multiplicação, divisão. E hoje nós queremos falar falamos também da classificação das seitas, as seitas espíritas, as seitas pseudo-cristãs, as seitas orientais e assim sucessivamente, as seitas secretas. E nós vamos querer falar hoje sobre por que aprender sobre seitas e heresias. Por que é necessário aprender? Quando eu li o texto de 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 15 especialmente, que Pedro nos adverte a estarmos prontos para responder, e aqui é interessante notar a ênfase que Pedro dá, responder com mansidão e temor. Não é responder com agressão, como se estivesse olhando de cima para baixo, mas responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então eu preciso perguntar primeiro, como é que você responderia a alguém que lhe perguntasse sobre a sua esperança, sobre a sua crença, sobre a sua fé? Se alguém, por exemplo, lhe desafiasse a definir quem é Jesus, o que é salvação, se alguém colocasse dúvidas sobre pecado, sobre céu, o que você responderia? Se alguém lhe dissesse que Jesus não é quem você acredita ser, se alguém como os espíritas dissessem, por exemplo, que Jesus é um espírito evoluído e nada mais do que isso, ou alguém dissesse para você que Jesus é um profeta como os demais profetas, que não há diferença nenhuma entre Jesus, Confúcio e Maomé e outros, ou Buda, o que você responderia? Qual seria o seu argumento? Quais textos da palavra de Deus você teria em mente para refutar essas afirmações? Se alguém batesse na sua porta, lhe oferecendo um estudo, dizendo para você que para ser salvo é preciso guardar o sábado, por exemplo, e você não guarda o sábado, então o que você responderia para essa pessoa? Qual texto da Bíblia você apresentaria a essa pessoa para provar para ela que não é necessário guardar o sábado para ser salvo? Essa é a grande pergunta. Nós temos visto muitos irmãos que titubeiam na hora dessas indagações, aí passam para outras denominações achando que descobriram agora a roda, descobriram a pólvora. Pessoas que estão na igreja há 10, 15, 20 anos e de repente parece que elas encontraram a suposta verdade.
Então Pedro está dizendo que eu e você devemos estar prontos para responder com mansidão e temor a qualquer que nos pedir a razão da esperança que há em nós. Nós aprendemos, tem um escritor chamado Josh McDowell. Ele diz que heresia é uma perversão, é uma distorção do cristianismo bíblico e a rejeição dos ensinos históricos da igreja cristã. E ele usa uma palavra bem forte. Heresia é uma perversão de textos sagrados e de ensinos bíblicos. A heresia existe desde que mundo é mundo. Ela não é uma novidade do último século. Também não é uma novidade do início da era cristã. A heresia existe desde que mundo é mundo. Há um texto interessante em Eclesiastes, capítulo 1. Eu dei para você aí, mandei os irmãos entregar para você uns blocos de anotação. Faltaram as canetas, mas na esperança que seria trazer as canetas, né? Cadê quem pegou o bloco? Quem não pegou o bloco? Quem não pegou? Quem não pegou? O irmão vai passar aí e vai entregar para você o bloquinho. Fique com a mão erguida que o irmão Lucas ele vai providenciar chegar até você o bloco. E seria interessante você anotar Eclesiastes 1, 9 e 10. Lucas vai me ajudar aqui sempre colocando o texto, que diz assim, o que foi, isso é o que há de ser. Olha só a expressão do sábio. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará. Ele está falando, portanto, que tudo o que aconteceu volta-se a repetir. Por isso que ele vai dizer, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Então, heresias, rebeldias contra as verdades da palavra de Deus sempre existiram. Nós vamos ver um exemplo célebre. Abre a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2. Vamos ver a primeira heresia aqui. Ela nasce com o próprio Satanás. Capítulo 2, versículos 15 a 17 de Gênesis, diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás. Vamos lá. Vamos repetir isso? 1, 2, 3. De toda. E vocês, é porque estão com a máscara, né? É porque estão com a máscara? De toda a árvore do jardim comerás livremente. E o Senhor prossegue dizendo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas escute, parafraseando, você pode comer de toda a árvore do jardim. E é interessante que ele usa a expressão, comerás livremente, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim. Dela não comerás. Olha essa expressão. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. No capítulo 3, versículo 1, Satanás, olha como ele coloca. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, olha só, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? É interessante que as pessoas instruídas na arte do debate diz que toda vez que você faz uma pergunta retórica,
você tem a probabilidade de colocar o oponente em dúvida. Principalmente quando esta pergunta é baseada em algo que ele já conhece. Então, a pergunta, ao invés da afirmação, tem a capacidade de gerar uma dúvida, mesmo que você conheça o assunto. Quando alguém faz uma pergunta querendo colocar, porque na pergunta já vai implícita a ideia de gerar a dúvida. Então, olha a pergunta. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Deus disse isso? Capítulo 2, 15 em diante, ele diz, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas o diabo diz, é assim que Deus disse, não comerás, não comereis de toda a árvore do jardim? Então aqui já começa uma deturpação das palavras de Deus. Satanás, ele tenta deturpar, distorcer a palavra de Deus. E heresia é exatamente isto. É interpretar equivocadamente, é mudar o sentido, é dar um sentido diferente daquele que o texto quer dizer. E aí, mais à frente. Então, é isso que Satanás faz. E ele gera, as pessoas que fazem parte de seitas heréticas, elas têm esta habilidade de lhe fazer perguntas de assuntos que você até já conhece, mas fazem as perguntas como faziam nos tempos de Jesus, de forma bem ardil, para colocar uma dúvida em seu coração. Aí vem o pior. É a compreensão que Eva tinha da ordem de Deus. Alguns estudiosos dessa passagem dizem que talvez Eva não dê uma resposta correta porque Deus havia falado somente com Adão. Isso não tem muito fundamento bíblico. Não há evidência no texto de que Deus tenha falado somente com Adão quando deu ordem a eles sobre comer de toda a árvore do jardim e não comer a árvore da ciência do bem e do mal. Mas olha qual é a compreensão que a mulher tem sobre o assunto. Capítulo 3, versículo 2 e 3. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, aqui vem um problema. Disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então Deus tinha dito, comerás de toda a árvore do jardim livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comereis, porque no dia em que comerdes, certamente morrerás ou morrereis. Mas Eva já acrescenta algo, ela diz, não comereis nem tocareis. E aí eu queria trazer para os nossos dias, porque é justamente aqui, quando se existe uma insegurança no que nós cremos, no que nós entendemos sobre a palavra de Deus, que o diabo toma a ocasião. Que os heréticos saem bem-sucedidos. Veja a estratégia de Satanás. Primeiro, ele coloca uma dúvida. Segundo, ele percebe que a mulher tem uma compreensão falha daquilo que Deus falava. Irmãos, aquele pastor que esteve aqui na escola bíblica recentemente, Claudionor Correia de Andrade, na nossa escola bíblica aqui no início do ano, ele disse que Satanás ele estava diante da própria teologia, que é Deus. Tudo que eu aprendo sobre Deus, Satanás
ele sabe muito mais. Ele estava com Deus no princípio. Ele conhecia Deus. Ele estava na presença de Deus. Então Satanás sabia muito bem o que era que Deus tinha ordenado. Mas Satanás tinha uma missão ali. Afastar o homem de Deus. E um problema com as heresias é que algumas delas surgem da imaturidade, da falta de conhecimento, mas muitas delas surgem também da perversidade do coração humano, do coração de alguém. Alguém propositalmente distorce o texto para agradar aos seus princípios, às suas ideias, e leva outros a cometerem o mesmo erro. Então, era isso que o diabo estava fazendo com Eva. Quando Eva disse, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais, aí o diabo se achou agora é um ataque fatal agora. Olha o que ele vai fazer no versículo 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Deus disse que morreria. O diabo falou, não, você não morrerá. Aqui, Eva já está praticamente ganha. Porque primeiro ele coloca uma dúvida. Segundo, ele percebe que ela não tem uma compreensão real do que Deus havia falado com eles. Então ele não tem nenhuma dificuldade em frontalmente atacá-la. E dizer, não, você está errada. Não, você não morrerá. Aliás, ele não queria nem dizer que ela estava errada. Ele queria mostrar para ela que Deus tinha motivos para que ela não tocasse naquela árvore. Ou naquela fruta, ou no começo daquele fruto. Olha o que acontece no versículo 5. Porque Deus sabe, olha aqui o problema, porque Deus sabe, isso é o argumento de Satanás, que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ora, o que o diabo está fazendo? Ele está dando a ela uma nova revelação. Algo que na mente dela ela não conhecia. Algo que não era verdadeiro, mas vinha revestido de uma verdade. Ele está dizendo, primeiro, você não vai morrer. E segundo, Deus não quer que você toque, que você coma desse fruto, porque Deus não quer que você seja igual a Ele. Então, em Eva, nasce, peraí, quer dizer que se eu comer eu posso ser igual a Deus? E é isso que acontece quando os heréticos armam suas armadilhas, baseado em ter, porque Satanás está discutindo com a mulher, baseado na palavra que Deus tinha dado ao homem e à mulher. E o grande problema na discussão com as seitas heréticas é que eles também debatem com você baseado no que está escrito. E aqui que nós temos que ter muito cuidado. E aí ele dá para ela tipo uma nova revelação, algo que ela não sabia. Aí foi quando eu falei no início de alguns crentes que estão aos pés de Jesus já há algum tempo, e de repente, depois de uma visita, 2, 3 de alguém na sua casa, lhe ensinando coisas que vão na contramão daquilo que ele sempre aprendeu, aí ele diz, não, agora estou encontrando a verdade. Eu recebi uma nova revelação. Essa é uma estratégia do diabo. Ele já usava isso há muito tempo. Aí vem a falsa descoberta. Versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. E tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Olha, naquele dia, foi que Eva percebeu que aquela árvore era boa para se comer. É como se assim, rapaz, é verdade, eu não tinha reparado.
essa árvore aqui não é como Deus disse, não. Essa árvore, na verdade, é boa para se comer. E o diabo, e esse cara que está conversando comigo aqui, essa serpente, está dizendo que ela vai me dar entendimento a ponto de eu conseguir ser igual a Deus. Aí é bom eu lembrar para você que Satanás coloca isso no coração da mulher ou do homem, porque aqui é uma investida contra a humanidade, porque ele desejou ser igual a Deus. Há um livro que eu quero recomendar a você a ler, chamado A Síndrome de Lúcifer, de Caio Fábio. É um livro muito bom, que a partir desse texto aqui, mostra ao longo da história de homens e mulheres de Deus, como Satanás coloca essa síndrome no nosso coração, de querer de colocar no coração do homem, de que ele seja igual a Deus. Quando ele foi tentar Jesus no deserto, ele disse, lança-te daqui abaixo, se tu és o Filho de Deus. Isto é, querendo colocar no coração de Jesus o desejo de demonstrar seu poder, de exibição. Essa é uma estratégia de Satanás. Por isso, em Mateus capítulo 24, versículos 4 e 5, Jesus disse assim: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Agora escute isso aqui é sério. E enganarão a muitos. Não tenha dúvida disso. Não fique espantado. Eu ganhei aquela pessoa para Jesus e tratei dela, discipulei, e agora veio uma seita lá e levou ela para o lado de lá. Não, a Bíblia está dizendo que muitos virão no seu nome dizendo ser até o Cristo e enganarão a muitos. Olha, irmãos, tem seguidor para tudo nesse mundo. Tem um cara no Brasil aqui que chama-se Henrique Cristo. Ele tem seguidores. Aquelas mulheres que andam com ele acreditam que ele é Jesus que está entre nós. Inclusive está doente, né? Estava internado outro dia. Imagine Jesus internado. Aí Jesus vai seguir. Venha comigo para o capítulo 24 de Mateus 23 a 27. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Agora escute isso. E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Agora Jesus está dizendo, eis que eu vos tenho predito. Escute. Estejam atentos, porque eu já estou avisando para vocês antecipadamente. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então Jesus, o que eu quero falar para vocês aqui, que Jesus está dizendo que nos últimos dias, muitos falsos cristos e falsos profetas apareceriam e teriam a capacidade de enganar as pessoas. Agora entenda, a principal ferramenta de um herético é a própria palavra de Deus. Porque toda heresia nasce da própria palavra. Abra comigo Filipenses, capítulo 1, versículos 15 a 17. Paulo diz assim: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões.
mas outros por amor, sabendo que fui posto para defesa do Evangelho. E aqui eu quero entrar um pouquinho na minha responsabilidade como pastor e na responsabilidade de todos nós, principalmente aqueles que estão liderando uma congregação dos obreiros que estão aqui hoje. Paulo está dizendo que ele foi colocado para a defesa do Evangelho. Eu mostrei aqui na mensagem passada que o Evangelho precisa ser defendido. Por que precisa ser defendido? Abra comigo a sua Bíblia. Não, eu vou mostrar isso depois. Por enquanto, abra Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, versículos 7 a 16. Esse relógio aqui está certo, não está? Diz assim: porque convém, agora aqui, senhores obreiros, superintendentes de congregação, porque convém que o bispo, o presbítero, lembrando que a palavra no original é para nós hoje, tanto pastor como presbítero, seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é o que? Conforme a doutrina. Agora aqui está a pancada em nós. Para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Os pastores, os líderes, têm uma responsabilidade de conhecer a Escritura, conhecer a palavra de Deus, porque comumente a igreja de Cristo ela é atacada por heresias, por distorções da palavra de Deus, e o pastor precisa estar preparado para contradizer. Aleluia! Então, é isso que eu vou falar agora. Então, quando você refuta os contradizentes, você está fazendo uma apologética. Você está defendendo o Evangelho. Você está protegendo o bojo doutrinário. Você não está permitindo que heresias penetrem no rebanho e faça o rebanho. Agora ele vai seguir dizendo: porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Agora atente para isso. Os da circuncisão aqui é o que nós chamaríamos hoje dos judeus ortodoxos. É aqueles que estavam dentro da igreja, mas acreditavam que não a salvação, a aceitar a Jesus, receber a mensagem da cruz não era suficiente. Tinha que se circuncidar. Aí Paulo está dizendo que os presbíteros da igreja têm que estar preparados para lidar com esses grupos dentro do rebanho. Prosseguindo, aos quais, escute isso, convém tapar a boca. Convém refutá-los de tal forma que os deixem sem argumentos. Você lembra que os fariseus falaram assim: Senhor, é lícito pagar o imposto a César? Aí Jesus fez o quê? Dai a César o que é de César
e a Deus o que é de Deus. Tapou a boca deles. Aí fizeram uma pergunta agora de nível bem espiritual. Senhor, foi essa mesma pergunta aí. Foi uma pergunta que eles fizeram. Me lembra aí, Magno, você que é. Que o Senhor... com que autoridade, obrigado, pastor, fazes estas coisas? Olha só. Com que autoridade tu fazes? Jesus estava ensinando, pregando, curando. Aí agora a gente vai pegar ele agora. Com que autoridade tu fazes essas coisas? Jesus disse assim, eu vou responder tranquilo, meu amigo. Não tenho problema em responder isso para você. Agora, você também vai ter que me responder uma antes. O batismo de João é do céu ou dos homens? Eita. Pegou a gente. Aí foram, disse assim, olha, se dissermos que é dos homens, o povo nos apedrejará, porque o povo acredita que João é um profeta. E se dissermos que é de Deus, que é do céu, ele vai dizer, e por que então vocês não creem? Então nós vamos também agora, vamos arrasar com ele, vamos lacrar. Vamos lacrar. Hashtag não sabemos. Não sabemos. Ele diz assim, você não sabe não? Também não direi a vocês com que autoridade faço essas coisas. O texto vai dizer que eles nunca mais ousaram perguntar a Jesus. Então Paulo está dizendo aqui, vocês precisam tapar a boca. Tapar a boca aqui é deixá-los sem argumento. Por isso que lá o texto que nós lemos, vocês conhecem um camarada chamado Caio Coppola? Quem conhece aqui? Rapaz, só 2 pessoas, 3 da CNN. Caio Coppola é bacharel em direito e comentarista político. Caio Coppola, você nunca vê ele exaltado. Ele serenamente, sorrindo, ele neutraliza o oponente. Ele tem argumentos inteligentíssimos que deixam o oponente, às vezes, até esperneando, gritando e ofendendo, partindo para... Perfeito. 2 debatedores pediram demissão, saíram do programa, porque não dá para argumentar com ele. Paulo está dizendo, vou aqui parafrasear, que você, em sentido de argumentação, você tem que ser Caio Coppola. Você tem que fechar a boca dos contradizentes. Segura aí, eu vou seguir esse aqui, segura aí, para a gente ler daqui a pouco. Aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam, por quê? Esses homens transtornam casas inteiras, ensinando que não convém, por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, olha só, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. O objetivo aqui não é apenas neutralizá-los, é tentar salvar a alma dessas pessoas, para que sejam sãos na fé. Prosseguindo. Não dando ouvidos a fábulas judaicas. Escute, o que vocês, a fé de vocês não está baseada nessas coisas, está baseada na palavra. Portanto, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, ele aqui traça o perfil desses heréticos. E aqui, senhores pastores, é que nós, como líderes do rebanho, precisamos estar preparados na palavra. Precisamos estudar a palavra de Deus. Precisamos estudar a Bíblia. Perceba que no Novo Testamento, quando Paulo fala das características de um diácono,
são as mesmas para um presbítero, com alguma diferença. É que o presbítero tem que ser apto para ensinar. Se nós, como pastores, não temos conhecimento da Escritura para ensinar o povo, proteger o povo, então nós não podemos ser pastores, não podemos ser presbíteros da igreja. E aqui não estou falando de conhecimento intelectual, pós-graduado em teologia, não. Eu estou falando do perfil de um obreiro que tem relacionamento com a Bíblia, que conhece a Escritura. Eu conheço um pastor, eu não vou falar o nome dele aqui, mas todo mundo em Salvador conhece, é muito conhecido, é de uma sabedoria fenomenal. E outro dia ele fez uma revelação, ele é advogado. E outro dia ele fez uma revelação, eu nunca fiz um curso teológico. Ele dá estudo bíblico no Brasil inteiro, nas escolas de obreiros no Brasil inteiro, sobre teologia, sobre... Nunca fez um curso teológico. Tudo que aprendeu. Então eu não estou falando, porque talvez assim, o pastor quer que a gente faça bacharel. Não é isso. É que nós tenhamos conhecimento. Leiamos. Não só leiamos a Bíblia, mas também livros que nos ajudem a compreender melhor, livros que nos ajudem a saber como interpretar um texto sagrado. Para que, ao fazer a interpretação correta de um texto, eu possa alimentar melhor o meu rebanho. O meu rebanho que eu digo no sentido, a igreja que eu estou pastoreando. Fale, irmão, o senhor falou um texto aí, 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículos 24 a 26, que diz assim: E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-os dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Então, o papel do pastor é estar preparado na Escritura para resgatar esses que são levados por ventos de doutrinas. Lutero, numa obra dele chamada O Caos das Seitas, Lutero, você sabe, foi aquele reformador. Ele disse: se não houvesse seitas pelas quais o diabo nos despertasse, tornar-nos-íamos demasiadamente preguiçosos e dormiríamos roncando para a morte. Ele está dizendo que as seitas, às vezes, ela nos força, é como a concorrência. É como a concorrência. O dono da Ricardo Eletro disse que ele começou a vida dele de empreendedor vendendo tangerina. Então a casa dele, ele morava num povoado que tinha um asfalto. Ele morava perto do asfalto, então ele pegou uma banca, colocou na beira do asfalto e começou a vender tangerina. E aí veio um outro menino, um outro rapazinho, e colocou do lado dele a tangerina. Ele disse: não, eu tenho que fazer alguma coisa para vender mais tangerina do que esse rapaz. O que ele fez? Ele começou a ensacar, a descascar a tangerina, a colocar e já dar pronta para o cara chupar a tangerina. Aí o menino que viu, e começou também a descascar e colocar no saco e dar. Ele aí começou a fazer o quê? Agora eu vou entregar a domicílio. Começava a levar nas escolas. Ele saiu do asfalto. Então, a concorrência forçou ele a melhorar. É mais ou menos o que Lutero está dizendo aqui. As seitas, elas às vezes servem como esse papel de entendermos que nós precisamos estar preparados
para respondê-los. E aí ele vai dizer, a fé e a palavra de Deus seriam obscurecidas e rejeitadas em nosso meio. Agora essas seitas são para nós como esmeril para nos polir. Elas nos amolam e estão lustrando a nossa fé e nossa doutrina para se tornarem limpas como um espelho brilhante. Também chegamos a conhecer Satanás e seus pensamentos e seremos hábeis em combatê-lo. Assim a palavra de Deus torna-se mais conhecida. Então ele está dizendo que, por outro lado, as seitas e heresias revelam para nós as artimanhas de Satanás para atacar a sã doutrina do Senhor. E isso nos força a sermos, portanto, mais preparados para proteger o rebanho. Olhe, eu comecei dizendo para você que seitas sempre existiram desde que o mundo é mundo. Nos dias de Jesus, existiam as seitas dos saduceus, dos herodianos, dos essênios, dos zelotes, dos fariseus. O que não faltava era a seita nos dias de Jesus e da igreja primitiva. Olha o que diz Atos capítulo 5, versículos 14 a 18. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Entenda, quando a igreja está no auge, crescendo, milagres acontecendo, operando, as seitas então entram em ação. Agora, qual era a crença dos saduceus? Atos capítulo 23, versículos de 6 a 8. Diz assim, e Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho, homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Então aqui duas seitas, sendo que a dos saduceus não acreditam nem anjo, não acreditam em anjos, nem ressurreição, nem espírito. Muito bem, aquela pergunta foi uma pergunta quase que debochada, né? É tipo assim, ó, um cara casa, aí o marido, a mulher casa com um cidadão, e aí ele morre. Aí ela casa com o irmão dele, mas aí ele morre também. O homem tinha 7 irmãos. Ela casou com todos os irmãos. Na ressurreição, ela vai ser mulher de quem? Aquela pergunta que o irmão está lembrando aqui, foi na verdade uma forma de debochar de Jesus. Ele quis assim, olha, vou mostrar, ele queria dizer, vou provar para vocês que esse negócio de ressurreição é balela. Quer ver? Se uma mulher entre vocês casarem com os 7 irmãos, todo mundo morre, vai morrendo, vai casando. Na ressurreição, isso era uma forma de pegar Jesus lá na frente. Ia ser meu amigo. Aí Jesus vai dizer o seguinte, olha, amigo, tem um outro lado da moeda que vocês não conhecem. É que na ressurreição não se casam e nem se dão em casamento. Vamos lá, vamos seguir aqui. Abre a sua Bíblia em Atos 15, de 1 a 5. Já estou terminando.
Então, alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Olha só que coisa, irmãos. Se vocês não se circuncidarem conforme ensinou Moisés, vocês... E eles estão usando, olha, foi Moisés que ensinou. Ele está falando para um público de crentes onde a maioria era de judeu. Então, se vocês não se circuncidarem, vocês não vão ser salvos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda entre eles, irmãos, contenda. O pastor Antônio Gilberto diz aqui que contenda no original grego é a palavra da ideia de agressão, de discussão, de empurra-empurra. Contenda, discussão, voz alta, grito. Pensou no meio da igreja. Se fosse essa igreja de hoje aqui, todo mundo dizia: Jesus, misericórdia, meu Deus, os pastores brigando. Porque a briga aqui foi não foi entre o povo não. A briga foi entre as lideranças. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, contra os camaradas que ensinavam isso, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Vamos fazer aqui uma convenção, um concílio, uma conferência, para nós analisarmos essa situação. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia, por Samaria, contando a conversão dos gentios e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Veja porque Paulo lá na frente está dizendo que devem responder com mansidão. E o texto que o irmão lembrou aqui de 2 Timóteo, Paulo diz assim, que com a intenção de resgatar essas pessoas, trazer essas pessoas para perto, salvar a alma dessas pessoas. Por quê? Paulo já tinha uma experiência e Paulo sabia que essas pessoas que queriam que os irmãos se circuncidassem, elas eram salvas em Jesus. Porque o texto diz assim, que tinham crido, os fariseus que tinham crido, eles acreditavam na mensagem da salvação. Eles tinham crido na mensagem do evangelho, mas tinha um problema na cabeça deles. Eles achavam que precisava de algo mais. Lembra que eu falei aqui na semana passada que uma das características das seitas é a chamada adição. Tem que ter algo mais. Para os nossos irmãos adventistas, tem que ter os escritos de Ellen Goldwhite. Para os mormons, tem que ter o ensinamento de Joseph Smith, e assim sucessivamente. Para os testemunhos de Jeová, ninguém é capaz de interpretar a Bíblia senão o corpo governante. Vamos lá, abre a sua Bíblia, vou terminar com isso. Atos capítulo 20, 26 a 31. Atos capítulo 20, 26 a 31. Aqui, pastores, chamo mais a atenção dos senhores, a minha própria atenção, e a de todos nós que somos líderes, que temos sob nossos cuidados o povo de Deus. Paulo está saindo daquela região de Éfeso, ele chama de Éfeso os anciãos da igreja, os bispos da igreja. No versículo 26 a 31, ele diz assim, portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei, olha só, nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Esse é o papel de um pastor. Nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. O pastor pode passar numa igreja, ele pode construir a igreja, ele pode reformar a igreja. Mas pastor que só se dedica a isso e esquece o púlpito, não é pastor.
ele é mestre de obras. Ele é pedreiro, ele é qualquer coisa, não é pastor. Às vezes eu encontro com alguns companheiros, eles dizem assim, ei pastor, como é que está a igreja lá? Ah, rapaz, eu já ampliei, já bati a laje, já coloquei uma galeria, já pintei a secretaria, lá não tinha gabinete, já coloquei um gabinete. Não, seu papel não é esse. Isso aí é consequência. O principal papel de um pastor é no púlpito da sua igreja. É no ensino da palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Quando eu pedi ao irmão Gledivan aqui para se dedicar à reforma, foi porque eu queria ter tempo para isso aqui. Quando alguém liga para mim, na frente aí, liga para Gledivan. É ele que resolve. É claro que numa igreja pequena, a gente não tem essa oportunidade, tem que ser você mesmo. Não é não? Tem que ser você mesmo. Às vezes é você que tem que limpar a igreja até, é você que tem que varrer o chão às vezes é você que tem que ligar o som da igreja. Eu e minha esposa já passamos por isso, e alguns companheiros aqui também passam por isso. Às vezes não tem nenhum pedreiro na igreja, então é você que vai subir a escada para bater o reboco. Tudo não tem problema, faça, mas lembrando que a sua principal tarefa não é essa. A sua principal tarefa é se preparar, é se alimentar com a palavra, é viver uma vida de oração para alimentar o povo que Deus colocou em suas mãos. Aleluia. Então ele faz, olhai pois por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Aleluia. Deus, o Espírito Santo fez você bispo, presbítero, pastor da igreja, para cuidar desse rebanho que ele te deu, da alma desse rebanho. E a melhor forma de se cuidar da alma do rebanho não é ficar na casa dele todo dia não, porque até ficar vai dar problema. É você ter isso aqui para dar a ele. Pão do céu. Aleluia. E é isso que Paulo está dizendo. Para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Aí ele vai dizer, porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Eles não têm pena não, meu irmão. Eles destroem. Eles matam, eles enganam. Eu li outro texto aqui que Paulo diz assim, que eles transtornam casas inteiras, causam sérios danos a famílias, a casamentos, a lares. Eles dividem igrejas, dividem famílias, dividem casamentos. Por isso que Paulo os chama de lobos cruéis. E que dentre vós mesmos se levantarão homens. Olha, dentre vós mesmos. Dentre vós quem? No meio de quem? Deles mesmos, dos pastores. Que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Às vezes aquele pastor que faz seguidores para ele e não para Jesus. Atrai discípulos após si. Aí eu acho bonito Jesus, né? Que Jesus fala assim, Pai, estão aqui todos que tu me deste. Aleluia. Nenhum se perdeu, só o filho da perdição. Porque eles não são meus, são teus. Tu me deste. Aleluia. Aleluia, para que eles pudessem te conhecer. Ali Jesus está fazendo o quê? Um relatório, prestando contas ao Pai. Estão aqui. Só se perdeu o filho da perdição. Mas eu cuidei deles. Aí ele vai dizer, eu dei a eles a tua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Então esse é o nosso papel como pastores, como ensinadores. E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, que atrairão os discípulos após si. Portanto, vigiai,
lembrando-vos que durante 3 anos, isso aqui é lindo demais, irmãos, não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Ele nos guarde. Aleluia. Que Ele nos faça. Irmão, você que está aqui hoje, leia a Bíblia, irmão. Tem para estudar, irmão. Para ler. Eu encontrei. Por isso que é bom, pastor, ter livros. Eu não encontrei esse texto aqui. Eu vou ver aqui um livro que eu me lembrei que eu tenho um livro aqui que explica sobre isso. Deixa eu consultar aqui. Isso é humildade, irmão. Eu só leio a Bíblia. Esse negócio comigo. Isso é falta de humildade. Porque Deus levanta homens sábios que sabem mais do que nós. E esses homens escrevem coisas. Já pensou se todo mundo pensasse assim com relação às cartas de Paulo? Nós não teríamos hoje o cânon do Novo Testamento. Se eu me dissesse, não, Paulo, esse negócio dessas cartas, não vou ficar só com os livros de Moisés e dos santos profetas. Se todo mundo pensasse assim, nós não teríamos o Novo Testamento hoje, como temos. Paulo escrevendo a Timóteo, diz assim, olha, manda-me trazer os pergaminhos e os livros. E todo mundo sabe que os pergaminhos era uma referência aos livros da lei de Moisés, os profetas, os salmos. E os livros eram os livros seculares. Então, para quê, pastor? Para que nós tenhamos pão para dar ao povo, para alimentar o rebanho do Senhor. Para que a igreja seja protegida de heresias, de ensinamentos falsos acerca da salvação, acerca dos anjos, acerca de Jesus. Você pode dizer amém, meu irmão? Aleluia. Vamos orar ao Senhor.